E aí, meus jovens? Bom dia com Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, graças a Deus comigo anda tudo bem. E bora para mais um videozão do canal. Gente, eu quero trazer para vocês aqui um tema diferente, certo? Me fizeram uma pergunta um certo dia, dizendo assim para mim: Oi, Ítalo, como é que tu faz para tu ver os fretes, valores, compensa, não compensa? Como é que você faz seus cálculos, né? Como é que você olha qual destino, região tá tendo, frete, não tá, como é? Eu vou mostrar para vocês, gente, já aproveitando essa pergunta que me fizeram, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando como eu faço na prática, certo? Como é que eu olho meus fretes, como é que eu dou uma olhada na questão de valores, se está compensando, se não está, né? Hoje todo mundo sabe, é um tema que todo mundo está sabendo sobre a tabela mínima de frete. Tem muito transportador que está pagando por uma região ruim de retorno, a mínima, não é nem a máxima, a mínima. E aí você sofre para você retornar, né? Você tem que ter um jogo de cintura, ser um cara como, entre aspas, a gente fala, como a gente fala no nosso mundo de caminhoneiro, tem que ser um cara desbloqueado, né? Porque se você não for um cara desbloqueado, for um cara meio travadão ali, você dá trabalho para você se sair da situação. Então, gente, eu vou mostrar como eu fazia na prática, desde a procura, certo? Como é que eu fazia para procurar meus fretes, valores, como é que eu ia para o caderno, fazer as devidas anotações, fazer meus cálculos para saber se aquele frete que estão me oferecendo compensa eu ir executar. E lógico, como toda empresa precisa de faturar, din-din, plim-plim. Beleza? Então eu quero trazer esse tema para vocês, como é que eu fazia, tudo direitinho. Para mim, eu procurei muito tempo na internet, bem detalhado, e assim, teve muitas explicações a respeito, mas não minuciosamente como fazia. E assim, eu tive que pesquisar bastante para poder adquirir esse conhecimento. E eu quero passar para vocês de uma forma simplificada. Se esse vídeo está sendo útil para você, massa, beleza. Deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário, indica para outros colegas. Beleza? Faz esse canal crescer e a gente vamos aí trazendo os conteúdos para vocês sempre que possível. Beleza, gente? Então, vou ali, vamos para o caderno, vamos para nossa videoaula? Bora para a prática, que eu vou mostrar para vocês como eu faço. Bora! Então, como eu falei para vocês, que eu iria trazer aqui para vocês como eu faço, né, para procurar. Então, eu uso uma ferramenta chamada, um aplicativo do FreteBras. Aqui é onde você cadastra o motorista, você cadastra a NTT do veículo, a placa, tal, tudo direitinho, certo? Mas isso aqui é tema para outro vídeo. E o que acontece? Você vem aqui, ó, e configura região de Itajaí. Vamos ver se aparece alguma coisa. Vamos botar aqui Nordeste, carga completa. Tá. Vamos lá. Então aqui nós já vemos que, opa, Itajaí, Salvador. Carga paletizada, gente, tá vendo, ó? Aqui, ó, 14 mil reais. Tá vendo? Como eu falei para vocês. 13 tons, rastreado. Opa, observação. Localizador na carga. Não pode ter localizador. EAR na CNH, NTT com mais de um ano. Uma coleta, duas entregas, conforme abaixo. Né? Uma entrega em Palmas de Monte Alto, na Bahia, e outra em Salvador. O frete está custando na tabela R$ 11.673. O cliente está pagando 14 mil. Beleza? Está bem acima da tabela. Beleza? Beleza? Só para vocês terem uma noção. Aí, aqui, gente, vai entrar em questão agora o que eu costumo fazer. O que eu costumo fazer? Eu vou pegar essas informações. Só para vocês terem noção. São duas entregas, beleza? São duas entregas, por isso que o cliente está pagando mais. Então, eu vou botar aqui no caderno, duas entregas. Ó, duas entregas.
Distância percorrida, vamos para a distância, 2.000, distância de 2.563 km, 2.563 km. Valor do frete. O valor do frete, o cliente está pagando 14 mil reais. 14 mil. Peso, 13 tons. Isso mesmo. 13 tons. Massa, beleza? Pronto. O que eu queria mostrar aqui para vocês, justamente isso aqui. Como vocês já viram aqui, ó, valor do frete, distância percorrida, como é a carga é paletizada, tal. São 2 entregas. Positivo. Agora vamos para a prática para vocês verem como funciona. Fala, turma. Então, vamos lá nós, como eu estava falando para vocês. Aqui eu uso esse aplicativo chamado Guap. Beleza? Vou mostrar aqui a telinha em cima para vocês. O Guap. O Guap é um site que você pode traçar sua rota, como eu tracei aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês meus destinos. Eu botei aqui, destino que eu vou carregar, Itajaí, Santa Catarina. Primeira entrega, Palmas de Monte Alto, como eu já tinha falado. E a última seria Salvador. Massa? Beleza? Quando você configura isso aqui e botar salvar, o que acontece? Aqui abaixo você vai ter, na lateral do lado direito, vai ter aqui a quantidade de eixo. O meu caminhão, eu configurei para 3 eixos, é um truque. Então, essas contas aqui, gente, que eu tô fazendo é para um caminhão truque, não é para carreta, tá entendendo? Não é para 9 eixos, truque, beleza? E aí eu dou mais ou menos uma média, porque eu vou levar em consideração aqui, gente, que eu tô com 13 toneladas. Eu vou botar que o carro me faça 2.9. Eu vou alterar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Isso. 2.9 de média. O litro, eu vou botar uma margem de 5,70. Beleza? Eu vou botar uma margem de 5,70, que já está aqui na telinha que vocês estão vendo. E aí eu boto calcular. Então, gente, aí o que acontece? Quando eu boto calcular, automaticamente o aplicativo ele vai me dar uma roteirização, certo? Se vocês avaliar aqui, ó, eu tô aqui, ó, Itajaí, onde eu vou iria carregar aqui, ó, Itajaí, certo? E a minha primeira entrega é em Palmas de Monte Alto, na Bahia. Então aqui ele já vai me dar todas as praças de pedágio. Tá vendo onde tá o sinalzinho do din-din aí? Plim, plim, né? E aí eu venho aqui, ó, pro Belo Horizonte, Montes Claro, tal. Montes Claro ali eu vou entrar sentido, salvo erro aqui, eu acho que é por Porteirinha, mas eu posso ir aqui por Janaúba. Aqui ele me deu por dentro aqui de Francisco Sá. Obrigatoriamente eu posso ir por aqui? Não. Se eu posso ir por Janaúba, eu vou por Janaúba. Subo Janaúba direto até aqui, ó, Monte Azul, certo? Monte Azul, pá, eu venho aqui em Palmas de Monte Alto. Palmas de Monte Alto, gente, é na Chapada Diamantina. Beleza? Depois eu voltaria aqui, ó, Brumado, Caetité, tá entendendo? Maracás eu saio lá em perdão, lá em Milagres, Feira de Santana, e aí eu desço Salvador. Vamos lá para um ponto interessante aqui, gente, ó, rota, beleza? Aí eu venho aqui agora, ó que legal. Meu consumo de combustível desse frete tá me dando aqui, ó, distância percorrida 2.740, certo? Automaticamente aqui, ó, o cliente me disse que daria 2.563. Uma observação a ser pontuada. Beleza? Uma observação a ser pontuada. Outro detalhe, pedágio, que a gente tem que ver se é cheio esse valor ou não. Mas eu já tenho aproximadamente aqui R$ 478 de pedágio. Beleza? Consumo de combustível,
certo? Que é o vilão do frete. 5.864,01. Então, gente, e aqui, sim, gente, ainda tem mais, ó. Ele me dá mais detalhes. Que são as praças de pedágio. Tá vendo, ó? São as praças de pedágio. Beleza? Trecho que tem balança, dá tudo. Então eu tenho uma margem aqui de 2.740. Já é um ponto a ser observado com o embarcador, certo? Por quê? Ele me falou que a viagem seria 2.563. Pela roteirização aqui, já é outra. 2.740 quilômetros. E não tem outra rota melhor a não ser essa. Sem contar, gente, que eu ainda tenho uma leve alteração de ir para o Janaúba. Porque esse trechinho aqui é por dentro de serra. Não tem cabimento ir rodando aqui por dentro. Eu posso muito bem ir para o Janaúba aqui, ó. Descer direto, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? Pela MG 122. Desço direto até Janaúba. Vou até aqui, ó. Continuo direto. Porteirinha eu subo. Mato Verde. Monte Azul, Espinosa. Tá vendo? Espinosa, Urandi eu venho até aqui, ó. Guanabi e até Palmas de Monte Alto. Ou até mesmo, gente, eu posso seguir direto, Janaúba direto. Eu também vou sair lá. Por essa estrada aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá vendo, ó? Por essa daqui, ó. Por Janaúba, tá vendo? Eu posso seguir nela aqui, ó. Eu vou sair lá do mesmo jeito. Enfim, mas já tem uma leve alteração aqui na quilometragem, que é um ponto a ser observado. Porque se você fecha, depois que você fecha, não tem como você contestar mais. Beleza? E aí, aproximadamente, o aplicativo ele já fez todo o meu trabalho manual. Ah, Ítalo, mas eu quero fazer manual. Porque, sei lá, eu acho que é mais garantido. Então, bora pro manual. Bora lá? Então, meus jovens, bora lá? Vamos fazer nossas continhas aqui, que é para vocês observar como é que eu faço. Como eu falei para vocês aí no vídeo, eu espelhei a tela aí direitinho para vocês observarem como eu faço. Na prática, certo? Tem como a gente fazer também, certo? Tem como a gente fazer também. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Como eu falei para vocês, eu levo em consideração esse cara aqui, ó, 13 toneladas. Isso é peso. Então o caminhão não vai fazer tanta média, certo? Observação, a gente falou, o cliente anunciou essa quilometragem aqui. Você viu que quando a gente calculou deu outra. Deu 2.000, certo? 2.740 km. Quando a gente divide aqui, gente, 2.000, 14.000 que é o valor do frete. 14.000 dividido pela quilometragem, 2.740. Então a gente vai ter aqui a R$ 5,10 o km rodado. Rodados. Mesmo com essa diferença de km aqui que o cliente colocou, ainda dá para ir. Certo? Ainda dá para ir. Porque aqui deu R$ 5,10 o km rodado. Ah, Ítalo, mas se a gente puder puxar para mais é melhor, né? Sim, com certeza. Se a gente conseguir elevar o valor do frete, né? Se a gente conseguir levantar aqui para 14.500, vamos supor, o frete passar aqui para... A gente briga lá com o cliente lá, 14.500. Não é bom? Sim, porque esses R$ 500 aqui, galera, ele é, ó... É o pedágio. E aí você passa a ter os 14.000 livre de pedágio. Você vai tirar o operacional. Beleza? Então vamos para as continhas nossas básicas. Então a gente já tem a quilometragem. Beleza? A gente tem uma margem aí que a gente acha que o caminhão vai fazer entre 2,9 a 3 de média. Então a gente vai pegar a quilometragem,
2.740 dividido, eu vou botar, gente, 2,9. 944,82. Então, vamos arredondar para 945. Então, 945 litros abastecidos. Não é específico, mas para a gente ter uma noção na hora de fechar o frete. 945 litros vezes 5,70. Então, eu vou ter de abastecimento 5.386,50. Observe que deu uma diferençazinha aqui, ó, desses valores aqui que o aplicativo me deu, 5.864. Então veja que ele dá aproximadamente. E olha que eu botei 2,9 de média de combustível. Então vamos considerar, né, que ele gasta isso aqui. Então um frete de 14.500, lembrando, R$ 500 que a gente briga para conseguir os pedágios, para que a gente não tire do bolso. Então 14.500 menos, vamos botar aqui o operacional agora. Operacional, gente, é tudo aquilo que você vai ter como despesa para executar o frete, né? R$ 478 de pedágio. 478 de pedágio. Combustível, 5.386,50 combustível. Levando em consideração que são 2.740 quilômetros, então eu boto assim que o caminhoneiro ele roda de 500 a 600 quilômetros por dia. Então vamos botar aí mais ou menos 4 dias de viagem. 4 dias de viagem, eu vou botar uma diária de alimentação de R$ 85. Vai dar em torno de uns R$ 340 de alimentação. Tudo isso tem que ir para a ponta do lápis, gente. Eu vou botar aqui banho. 4 dias R$ 10, vai dar R$ 40 de banho. Nem sempre você gasta isso. Porque é muito relativo. Tem muito posto que não cobra banho. Mas eu lanço porque é operacional. Se sobrar, beleza. Se não sobrar, mas foi contabilizado. Então, no final das contas, sobra mais um valorzinho a mais. Beleza, gente? Então, assim, isto é o operacional. Alimentação, combustível, banho e pedágio. Então, somando aqui, galera, total do operacional. Desculpa a garrancheira, viu? Total do operacional. Vamos lá. 478 mais 5.386,50 de abastecimento. 340 de alimentação, R$ 40 de banho. Então eu vou ter um operacional de 6.244,50. Positivo. Esse é meu operacional que eu vou gastar. Certo? O que eu vou gastar para executar esse frete vai ser isso aí. Aí eu vou tirar aqui. Saldo de frete, galera. Saldo de frete. Certo? Então, 14.500 menos 6.244,50. Então, me restou, galera, desse cálculo aqui, 8.255,50. Beleza? Isso seria o saldo desse frete. É 100% de margem de lucro aqui? Não, galera. Não é. Certo? Mas aqui eu obtive uma margem de, eu vou botar 55%. Então, galera, eu tive aqui uma margem mais ou menos entre 52 a 55% de margem de lucro. Dos meus cálculos aqui, certo?
pode ser para mais ou para menos. Aqui, eu conseguindo o pedágio, certo? Se eu não conseguir extrair o pedágio aqui para acrescentar o valor de 14.500, que às vezes a gente consegue 500 contos, 600 até R$ 1.000, então minha margem cai para 50, 48% de margem de lucro desse base de cálculo aqui. É bom, Ítalo? Sim, não tá ruim. Caminhão ele faturando, tirando todo o operacional, né? Gente, tem um detalhe aqui desse operacional. Esse operacional aqui, tirando pedágio, certo? Tirando os pedágios aqui do operacional, teria que tirar aqui de 12 a 13% do motorista. Então, o líquido sobra, gente, em torno de 40, 35, 40 até 45%, tirando o motorista, certo? Se você for pagar motorista. Se você não for pagar motorista, você estabelece aí, eu vou tirar aqui 10% para mim de cada frete. É bom, porque se você fizer 4 viagens no mês, você tira um valorzinho bom de salário para você. Entendeu? Então, tem essa questão. Então, esse frete daria para mim ir? Com certeza. Então, eu mostrei para vocês qual a ferramenta que eu uso. O Frete Brás. Ele dá muita informação. Você tem que saber fazer essas contazinhas básicas. Tem um aplicativo Guap. Certo? O Guap é o que eu uso para efetuar minhas pesquisas. Preço de combustível, pedágio, tudo essas coisas. Vou citar outro exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos fazer outra continha aqui. Aqui eu vou pegar uma rota que eu fiz. Certo? Isso aqui eu vou pegar uma rota que eu fiz de Camaçari, na Bahia. Que eu carreguei na TDM, lá no pneu. Ó. De Camaçari, né? Origem. Destino, Mato Grosso, né? Sorriso e Sinop, no Mato Grosso. Galera, veja só. Eu fechei aqui, nessa viagem, por 10.500 o valor do frete. Beleza? 10.500. A distância percorrida, vou lhe dizer agora. Rodei distância. Olha só, viu? Você vê como a coisa muda. 3.276. Essa região aqui que eu tava, galera, esse é o famoso frete de retorno. Então eu tava numa região que, infelizmente, eu tive que optar ir para o Mato Grosso para não voltar para São Paulo, para Curitiba, por os valores que não compensava eu ir. Então vamos contabilizar aqui. As minhas contas eu já fiz na prova real. Peso. Vamos botar o peso aqui, viu? 8.000 quilos. 8.000 quilos. Galera, eu gastei aqui, para executar essa rota, de operacional. Você vê como a coisa muda. Diesel, abastecimento. Olha só, viu? 6.267,70. De combustível. Alimentação. O chofer precisa comer. Eu gastei R$ 530. Eu tive uma avaria no caminho. Borracharia. Eu paguei borracharia, R$ 180. Alinhamento. Eu mexi nos pneus. Fiz um alinhamento lá em feira. R$ 160. E uma lubrificação de R$ 40. Então, eu vou tirar, galera, o meu
operacional. Eu gastei aqui nesse operacional, só para vocês terem noção, 6.267 mais 530 mais 180 mais 160 mais 40. Então eu tive um operacional de 7.000. Olha só, viu como a coisa muda. R$ 177. Se vocês for pegar o valor 10.500, foi o valor do frete. 10.500 dividido pela distância, 3.276. Então deu uma média de km rodado. Meu km rodado. Olha como a coisa mudou, viu? km rodado. 3,2. Quer dizer, R$3,20. Meu km rodado. Eita, Ítalo, mas você acabou de falar que km rodado bom acima de R$5. Justamente. Como a coisa muda, galera. Como eu tô te falando. Quando você tá numa região que paga bem, então você sai bem. Mas quando você tá numa região que é o famoso frete de retorno, às vezes você não tem como segurar. Ou você volta por um valor simbólico, ou procura fazer uma região que ninguém queira ir para você faturar bem, ou infelizmente você vai ter que voltar para sobrar 20%, 25% do valor do frete. Certo? Então, galera, no final das contas aqui desse frete para mim, certo? Ele me restou saldo de frete. Olha só, viu? 3.322,30. Isso foi meu saldo de frete. Foi bom? Não. Poderia ser melhor? Com certeza. Mas era o que tinha no momento. Então, infelizmente, vocês são refém do tal do frete de retorno. Às vezes você consegue carregar bom, às vezes você não consegue carregar bem. Infelizmente. Fala, jovens. Como eu acabei de mostrar para vocês, isso era um pouco da minha realidade que eu vivia. Então eu via o frete lá no Fretebras, o que eu fazia? Eu ia lá, procurava ver questão valor, quilometragem, né? Eu procurava saber o peso, o tipo da carga, se era rastreado, se não era. Ah, a carga é rastreada, Ítalo. Massa, eu pedi uma coisinha a mais. Por quê? Porque é uma carga de um pouco de valor. Então, pai, não, me ajuda aí, velho, me ajude, o negócio tá ruim, região é ruim, a coisa não é boa, a boca é escura, entendeu, gente? Então, existe um pouco dessa mixagem aí, dessa malandragem. Você tem que ter, eu acho que, eu comentei com vocês no início do vídeo aí, que eu falei que o cara tem que ser desbloqueado. É esse tipo de desbloqueio que a gente tem que ter. Infelizmente, você tem que ter esse jogo de cintura. Você tem que dizer, rapaz, a região é ruim, cara. Eu conheço muito bem na palma da minha mão ali, pau, e mostrar firmeza e segurança no que você fala. Porque se você não tiver firmeza e segurança no que você fala, você não consegue, certo? Você não consegue se impor. E você se torna refém do sistema. Beleza? Então, assim, eu tentei transparecer aqui para vocês algumas ferramentas que eu usava, certo? O Guap não foi o YouTube que me ensinou, certo? Eu aprendi com um transportador. Só usa o Guap, certo? Que ele vai te dar base de cálculo, roteirização, qual é a melhor rota, tá entendendo? Se a região que você for tem várias rotas, ele também vai indicar, tá entendendo? Pedágio, né? Fretebras foi na raça. Eu aprendi na raça. Como eu fazia e tal, como você se cadastra, isso aí é tema para outro vídeo, certo? Mas eu mostrei para vocês como é que eu procuro frete, certo? Eu boto lá o raiozinho de distância para puxar no raiozinho ali de 100. Geralmente eu gosto de trabalhar até 200 km. Até 200 km, certo? Tem gente que bota para 500 km, 400 km, beleza, mas eu coloquei ali só para eu puxar um pouco, para eu mostrar para vocês como é que eu faria. Na prática, escolher, eu vou escolher um frete hoje.
Então eu vou lá no Fretbras, eu vou abrir e tal. Gente, lembrando, não sou parceiro de nenhuma plataforma, tá? Eu só estou trazendo para vocês a minha realidade que eu vivia. Um ano, mais ou menos por volta, deixa eu ver, 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. Fui trabalhando como motorista autônomo, buscando frete nesse Brasilzão. Foi de norte a sul, de leste a oeste. Fui para o Pará, eu fui para o Macapá, fui para Rondônia, eu fui para o Mato Grosso, tá entendendo? Já fui para o Rio Grande, Paz do Ana, para a divisa da Argentina, do Paraguai, Cascavel, e rodei esse Brasilzão desse jeito que eu ensinei a vocês, certo? Foi procurando frete, batendo papo, chegava, quando o Fretbras não tinha nada, que vai acontecer de muitas das vezes o Fretbras não ter frete. Mas você procura, chega lá no post, ó, tem um contato de um agenciador, certo? De uma galera que tira carga, que tem alguns fretes que não vai para o Fretbras. O transportador, ele prefere jogar na mão ali do agenciador, né? E você se torna refém dele. Então você tem que bater aquele bate-papo, você tem que chegar lá e dizer, ó, e aí, tem alguma coisa, não tem? Como é que tá, entendeu? Faça as suas pesquisas, olhe. Uma dica que eu dou para vocês, quanto menos peso, melhor faturamento. Nem sempre peso é sinal de faturamento. Às vezes, quanto mais leve você andar, mais margem de lucro você consegue obter no final. Beleza? Rapaziada, eu quero agradecer aqui a vocês por ter ficado comigo até agora, certo? Peço a vocês que deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhe esse vídeo para algum colega seu, motorista autônomo, está começando, ou até mesmo você tem curiosidade de saber como funciona o motorista autônomo, o cara que tem o seu próprio caminhãozinho para trabalhar. Independente seja VUC, se seja 3/4, toco, Fiorino, van, independente, galera. Esse assunto, ele engloba todos os tipos de veículo. Cada um tem suas bases de cálculo, cada um tem suas formas de gerenciar. Eu aprendi dessa forma e eu gostei da forma que eu aprendi. Beleza? Gente, bom domingo para vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Tudo de bom e até a próxima. Cuida!